Olá, gente, boa noite. Que bom estar com vocês ao vivo aqui pelo Facebook. E hoje eu resolvi falar de polêmica. Afinal de contas, as pessoas comentaram muito essa semana sobre diversas polêmicas, situações que ocorreram, e eu quero falar um pouquinho disso. A quantidade de pessoas me perguntando sobre esse tema foi bem grande, e eu resolvi trazer um pouquinho sobre essas informações para vocês. Porque nós vivemos numa sociedade que muitas vezes coisas acontecem e nós ficamos inseguros, em dúvida, afinal de contas, acontece ou não determinadas coisas, eu considero isso ou não, o que que acontece? Então, mediante a isso, eu resolvi trazer essa polêmica para vocês, afinal de contas, é ou não é assédio sexual quando nós estamos numa situação e recebemos uma brincadeira constrangedora de cunho sexual, uma piada sem graça, ou enfim, uma situação inquietante. Eu quero falar disso porque muitas vezes pessoas passam por situações difíceis e fica muito difícil a gente saber exatamente o que está acontecendo numa determinada situação. Como esse tema ganhou as mídias essa semana, eu quero falar um pouco sobre exatamente o que é o assédio sexual, porque as pessoas precisam saber para poder identificar, as pessoas precisam saber para poder saber se isso acontece com elas, independente de ser um ambiente de trabalho, um ambiente social, enfim. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? Um beijo especial a todos que estão aqui online comigo. Se você ainda não conhece meu canal no YouTube, dá uma corridinha lá, é o Doutora Verusca. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Lá tem vários vídeos, vários materiais sobre várias coisas. Afinal de contas, a minha campanha tem sido por uma melhor qualidade de vida emocional, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que tá entrando. A Zilda Barcelos, o Gleison. Olá, querida, qual é a sua abordagem? Eu sou psicóloga comportamental cognitiva, né? Mas eu sempre procuro orientar as pessoas dentro das dificuldades delas, e se às vezes aparece uma outra abordagem no meio disso e eu tenha conhecimento sobre o tema, eu costumo também orientar. Mas a minha abordagem de preferência que eu utilizo no meu dia a dia, no meu processo, dentro do consultório, é a cognitiva comportamental, tá bom? Vamos lá, Benê, Samuel X, quem mais tá aqui? Eliane Souza, Mídia, minha mãe, beijo, mãe, Deus abençoe. João Carlos, Francisco, um abraço também, Matheus, Sidney, Viviane, boa noite, Edmar, boa noite. E todos que estão aqui online comigo, hoje eu vou falar de polêmica. A Beni tá dizendo, opa, gosto desse tema. O João também tá dizendo, boa noite. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Flávio Tassiano, a Luciana Queiroz também dizendo boa noite. Enfim, várias pessoas entrando aqui ao vivo comigo. E hoje eu vou falar de polêmica. Deixa eu ver quem mais. Ronaldo Borges, um beijo. Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar de polêmica. Gente, esse tema ganhou essa semana. Eu acho que vale a pena a gente falar disso. Todos aqui que estão acompanhando essa live comigo, em algum momento, sempre lidam com o mundo social, com o mundo profissional, enfim. E quando a gente lida com pessoas, nós estamos sujeitos a passar aí por situações que às vezes são situações de saia justa que nós passamos aí no dia a dia. E é muito importante que nós possamos saber identificar direito as coisas, perceber direito, para a gente não passar também por situações aí complexas sem necessidade. Eu sempre bato nessa tecla, nós precisamos aprender a fazer leituras. Ler comportamento das pessoas, gente, é essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Senão você pode ver uma situação, não conseguir perceber que você está vivenciando uma situação de assédio, ou você pode ter dúvidas da situação, ou você pode fazer uma leitura errada. Especificamente sobre o que a gente viu de tumulto essa semana, vale a pena a gente entender aqui exatamente o que é o assédio sexual. Nós precisamos entender exatamente o que significa para a gente não cometer aí alguns deslizes ou algum processo aí inadequado.
A primeira coisa que a gente precisa saber é que o assédio, ele acontece de forma ocultada. O que que isso significa? Uma pessoa que acha que tem poder sobre outra, que tem uma hierarquia sobre outra, acha que pode obter um ganho sexual em cima daquela pessoa e ela faz uma investida direta e agressiva, mas com uma intenção, um objetivo. Ela quer obter aquela pessoa sexualmente. Ela investe pesado para conquistar isso. O assédio, ele é percebido, ele é identificado exatamente por essa investida que não tem retorno. Só que isso acontece de forma ocultada, isso acontece longe do olhar das pessoas. As pessoas não percebem que está acontecendo esse tipo de coisa. A pessoa não tem coragem de reagir muitas vezes porque a pessoa tem uma função hierárquica maior. Geralmente aí no ambiente de trabalho, no ambiente social. E é curioso porque às vezes tem pessoas que fazem brincadeiras, tem pessoas que têm um perfil de brincar, por mais que a brincadeira às vezes se exceda, seja uma brincadeira que um pouco se excede, a gente tem que saber se posicionar, ter postura e conseguir perceber uma brincadeira. Eu corto, eu deixo pra lá, eu finjo que não tô ouvindo. A gente também tem que ter uma certa maturidade para conseguir lidar com as situações. Quando a gente fala de assédio, a gente está falando de um comportamento, gente. A gente está falando de uma intenção, a gente está falando de um objetivo, a gente está falando de uma meta que a pessoa que é o abusador, enfim, a pessoa que comete o assédio, que essa pessoa tem. Não existe uma história de assédio sexual quando você não tem alguns componentes nessa história. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção e precisa aprender a ter jogo de cintura para lidar com as coisas, para não transformar uma situação que de repente poderia ser facilmente contornada numa situação gigante que é capaz até de trazer um prejuízo. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado. Nem tudo que acontece pode ser assédio. E tem coisas que acontecem que às vezes é assédio. Então perceber o tipo de investida, perceber a insistência, porque também é configurado por insistência. Você não pode dizer que existe assédio numa situação que não houve insistência. Então você também tem que prestar atenção nisso. Se você recebe uma brincadeira e sai com um jogo de cintura e essa brincadeira nunca mais acontece, não acontece uma investida agressiva, então não houve assédio. Então são coisas que a gente precisa pensar aqui junto, avaliar junto. Às vezes, um jogo de cintura, ignorar determinadas coisas, pode trazer uma solução para você. Mas se você valoriza demais determinadas situações, isso pode se tornar um problema para você. Especificamente, se a gente observar as situações que acontecem na mídia, a gente vai perceber que as pessoas apresentam um perfil. E quanto a esse perfil, ela lida ali porque ela já traz isso no seu dia a dia. Por mais que um ou outro não ache, de repente, ali, né, um perfil interessante da situação, eu não gosto desse tipo de coisa, desse tipo de brincadeira, é lógico, a gente também não é obrigado a gostar da brincadeira das pessoas, mas a gente tem que entender quando a pessoa já faz isso há muito tempo. Quando você pega uma pessoa que tem brincadeiras, por mais que às vezes se exceda, mas já vem num perfil de fazer isso há muito tempo e já faz isso de uma forma aberta, de uma forma, né, televisiva, a gente já entende que aquilo é uma abordagem, é um personagem que é utilizado para poder, muitas vezes, ali trazer audiência. Então, pegar isso e transformar em algo grande é muito complexo, gente, porque as pessoas acabam sendo prejudicadas por conta disso. E aí, eu quero pensar na realidade de cada um de vocês aqui, olhando aqui para vocês, pensando aqui. Imagina você numa empresa. E aí, de repente, tem uma pessoa que se excede com uma brincadeira. E aí você pega aquela brincadeira e se transforma essa brincadeira num movimento de assédio sexual. Já parou para pensar o quanto o seu nome pode correr por essa empresa e te trazer um prejuízo bem maior
do que se você ignorasse a brincadeira ou num outro momento chegasse para a pessoa e dizer, olha, eu sei que você é brincalhão ou brincalhona, mas eu não gosto desse tipo de brincadeira, vamos mudar isso? Eu acho que isso seria algo muito mais suave, muito mais sutil e daria muito mais resultado do que trazer todo o movimento. Outra situação é ter uma insistência, uma investida, uma intenção, e você ter ameaças, e você ser ameaçado de ser mandado embora. Aí é uma outra configuração. Em todo assédio, quando existe a situação de assédio, existem investidas pesadas, insistências pesadas, sempre sem ter testemunhas, para que você não tenha alguém para poder te defender ou para se servir até ali, né, de testemunha para você. É tudo muito escondido. Eu nunca ouvi falar num histórico de assédio sexual em rede mundial. Isso daí não existe. O que existe são situações ocultadas onde a chantagem ela acaba ocorrendo ali, acaba acontecendo de uma forma muito pesada. Então, por conta de várias dessas situações, muita gente me procurou esses dias, muita gente mandou mensagem, as pessoas mandaram perguntas e eu resolvi trazer isso para vocês. Se vocês, inclusive, tiverem perguntas, aproveitem, já mandem aqui nos comentários. Mas vamos aprender, gente, a separar as coisas. Uma coisa é você ter um comportamento insistente, agressivo, invasivo, sempre com o objetivo de obter algo ali sexual em troca. Outra coisa é uma leitura que muitas vezes pode ser uma leitura que não teve muito jogo de cintura, uma leitura que você não conseguiu muitas vezes fazer de uma forma tranquila, ou você se sentiu assustado, porque também tem isso. Às vezes tem pessoas que não sabem lidar com brincadeiras, né? Isso infelizmente também acontece. E por falta desse jogo de cintura, a pessoa não tem maturidade para lidar com uma certa situação, e aí fica inseguro, e aí fica inquieto, e aí fica desesperado, e aí não sabe para que lado correr, o que fazer. Por isso a importância da gente desenvolver uma certa maturidade, um certo olhar crítico, uma certa avaliação para a gente poder evitar determinadas situações, tá certo? Deixa eu mandar mais alguns abraços e se você não conhece meu canal no YouTube, gente, aproveite. Olha, eu sempre bato aqui na tecla a respeito da importância da gente sempre ter um preparo emocional, saber gerenciar as emoções para não ocorrer problemas. E o canal, o Doutora Verusca, que eu coloco aqui no YouTube, inclusive está aqui na descrição do vídeo, ele é um canal completamente montado para ajudar você a gerenciar suas emoções, a treinar o seu lado emocional. Então, se você tem dificuldades e não sabe ler direito as pessoas, não consegue identificar direito as pessoas, acesse, é gratuito, se inscreva, tenho certeza que pode te ajudar, tá bom? Tá aqui na descrição. Deixa eu ver quem mais está aqui. Gerlaine Rosa, Margarida Costa. Deixa eu ver quem mais. Tem bastante gente aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem bastante gente. Lucineide, Ismênia. Um beijo, Ismênia. Toda a família Galasso também. Que Deus abençoe. Enfim, gente, tem bastante gente aqui online. Eu vejo que algumas pessoas, inclusive, ficam em dúvida, né, Verusca? Como é que eu lido se eu percebo uma certa situação de assédio? A primeira coisa que você tem que fazer, como eu disse, é fazer uma leitura. Realmente existiu assédio? Se realmente existe, vale a pena você olhar nos olhos e dizer, olha, numa primeira resposta à situação, olha, eu não gosto desse tipo de brincadeira, então, por favor, vamos mudar de assunto. Numa segunda situação, você tenta ignorar, para você não reforçar a situação ou a pessoa que está insistindo numa situação assim de assédio. Se houver uma terceira vez, aí vale a pena você realmente olhar nos olhos, olha, eu não quero que se repita, porque senão eu vou fazer uma leitura de que isso é um assédio. Porque o assédio, às vezes, começa também, né, de uma forma intelectual, de uma forma moral, e às vezes termina num assédio sexual. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Quando a gente diz de assédio, a gente fala de assédio, a gente está falando
de uma ação psicológica em cima de uma pessoa com um fim específico. Então, é importante a gente demarcar o terreno com calma, com tranquilidade, porque olha, gente, quando existe de verdade uma situação de assédio, de invasão, de insistência em cima de uma pessoa, ela faz porque ela encontra ou uma hierarquia que favoreça ou um espaço que favoreça. Espaço não é porque você está dando espaço. Espaço porque tem alguma outra coisa que te limita a reagir. Às vezes, o abusador ele se aproveita disso, porque sabe que você não pode reagir, senão você vai perder seu emprego, vai perder alguma situação. Por isso que às vezes algumas situações acontecem. Então é importante que você se coloque também. Se o abusador perceber que você não tem medo e você muito tranquilamente, muito classicamente consegue de uma forma inteligente frear a situação, pode ser que você iniba e outras pessoas ou a mesma pessoa não insista mais nesse tipo de abordagem. Às vezes também acontece de ter pessoas que são péssimas em conquistar. Também tem isso, gente. Já atendi muitos casos assim de pessoas que estavam recebendo cantada ou estavam tentando ali passar por uma situação de conquista, mas a pessoa que tenta conquistar é péssima nisso. E aí dá um cunho completamente diferente àquilo que a pessoa muitas vezes estava tentando fazer ali. Tem gente que está tentando conquistar afetivamente, mas não sabe fazer isso, também faz de um jeito horrível. Então tem situações e situações, por isso que nós precisamos fazer leituras adequadas, tá certo? Se você tiver alguma pergunta, aproveite. Deixa eu ver quem mais está aqui dizendo boa noite. Natália. Gerlaine também está participando aqui. Uma coisa que é importante a gente saber também é a questão do constrangimento. Até para a gente poder refletir aqui antes de eu concluir esse vídeo. Quando se trata de assédio, existe sim um constrangimento. É muito complicado para uma pessoa se sentir constrangida, se sentir pressionada, né? Alguma coisa que ela não concorda, ou não gosta, ou não quer, enfim. Só que esse constrangimento, a gente também tem que entender que ele é uma leitura pessoal. Tem pessoas que ficam constrangidas com o olhar, outras pessoas ficam constrangidas com uma fala ou com uma interpretação de uma fala. E tem pessoas que percebem o assédio e isso traz um constrangimento real. É interessante a gente perceber o que está exatamente acontecendo ali. Eu realmente estou constrangido ou constrangida porque houve uma situação de invasão, de tentativa de assédio, ou muitas vezes a pessoa passou por algum processo traumático e algo que alguém fala pode ser interpretado de uma forma mais agressiva. Tudo isso, gente, acontece num ambiente de comunicação. Às vezes uma pessoa diz algo para você e você interpreta isso de uma outra forma. E é interessante, né, a gente entender que tem pessoas que são péssimas para se comunicar, para se expressar, são péssimas para dizer o que estão sentindo e são péssimas para poder se colocar. E isso, gente, é totalmente diferente de quem sabe utilizar a função hierárquica que tem para invadir um espaço que é seu. Então são coisas bem diferentes. Eu acredito que a nossa vida melhora muito quando a gente sabe separar uma coisa da outra. Quando a gente sabe separar o comportamento um do outro, tá certo? Uma coisa que eu peço para vocês é que vocês façam uma leitura para não transformar uma brincadeira, por mais que tenha um excesso, mas uma brincadeira, e a nossa sociedade às vezes brinca demais com brincadeiras de cunho sexual, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente não goste, e as pessoas às vezes têm esse tipo de comportamento. O que não pode é todo mundo entrar em crise com a brincadeira que muitas vezes poderia ser ignorada. Às vezes é melhor ignorar determinadas coisas e continuar caminhando, segura firme, de cabeça erguida e continuar caminhando, se permitindo a ser mais segura, a ser mais maduro,
do que você entrar num bolo emocional e ter um prejuízo muito grande no final. Tá certo? É claro que minha fala aqui é para ajudar você a não sofrer nenhum tipo de assédio sexual, mas também não sofrer bullying ou sofrer algum tipo de assédio intelectual ou moral, porque não sabe fazer uma leitura emocional e não sabe separar uma brincadeira de uma agressão, de um assédio sexual. Tá certo? Eu acho que as pessoas precisam expressar aquilo que elas estão sentindo de uma forma adequada, mas a gente também precisa saber separar as coisas para não ter problemas, tá bom? É isso. Um abraço aí a todos vocês. Se vocês tiverem perguntas sobre isso, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui abaixo, tá bom? Eu faço questão de poder aí aos poucos tentar responder vocês na medida do possível. E se você não tem o meu número de WhatsApp, é fácil, gente. É só você acessar lá o Doutora Verusca no YouTube, acessa o meu canal, que em cada descrição de vídeo tem lá o meu WhatsApp, se você também quiser mandar perguntas, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês, uma boa noite e olha, mais posicionamento, mais leitura emocional e nada de assédio sexual. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.